Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é médica, pediatra, mestre em saúde da criança e do adolescente, com especialização em dermatologia pediátrica. Ela atua no diagnóstico e tratamento de doenças inflamatórias e crônicas de pele em crianças e adolescentes, com uma escuta atenta, olhar clínico preciso e um cuidado que vai além da estética. No encontro de hoje, vamos falar sobre os desafios do cuidado dermatológico na infância, o impacto emocional das doenças de pele, os tratamentos mais eficazes para acne, psoríase e dermatite atópica e como prevenir danos desde os primeiros anos de vida. Com vocês, Ivina França. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é pediatra especializada em dermatologia. O nome dela, doutora Ivina França. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Muito bom te encontrar, porque assim, dermatologista tem muito. Isso. Dermatologista infantil, difícil ter, né? Então, a gente te trouxe aqui porque eu acho que tem muita gente com criança que questiona certas coisas. Se pode prevenir algumas coisas, se tem alguns cuidados, e a gente vai falar disso, vai te explorar um pouquinho para a gente passar esse conhecimento. Antes de começar, queria te fazer uma pergunta muito simples. Você já teve algum momento na vida que você falou assim, estou precisando de um pouquinho mais de clareza mental, foco e um pouquinho de disposição física? Com certeza, a gente, toda essa jornada, principalmente acadêmica, está sempre precisando, né? É verdade. Na hora de fazer alguma coisa do mestrado, residência mesmo, né? Terrível. Então, a gente precisa dessa energia. Desse um pouquinho de energia, né? Então, tem uma novidade para você. Ano passado, eu fui procurada por uma empresa que estava prevendo, né, fazendo um lançamento de um suplemento que fosse direcionado a isso, né? Não, tem gente que fala assim, mas é para TDAH, é para não sei... Não, é para todo mundo que precisa de um gás a mais, mas com equilíbrio, né? A Axon, que é um suplemento que tem coenzima Q10, ácido fólico, vitamina B12, taurina, uma dose de cafeína, mas uma dose que é equilibrada com teanina e taurina. Então, não dá ansiedade, tem fibra, para nós mulheres sempre é bom. Ótimo. Porque a gente fica mais tensa nessas épocas, né? De prova, de residência, de mestrado, acaba que prende um pouquinho o intestino, né? Mas a gente sempre diz, não é um remédio, é um suplemento em cima daquilo que a gente tem que fazer, que é beber água, fazer exercício, estudar, né? Isso porque mesmo. Tem gente que fala assim, não, vou tomar esse troço, vou aprender. A gente tem que estudar, não tem jeito. Então, a gente queria te dar o Axon para você provar, experimentar e depois você dizer pra gente. Tá aqui, muito obrigada. Tem toda aí a formulazinha bem direitinho, tem essa eco bag, pode deixar aqui do ladinho bom. Que depois... Muito obrigada. As crianças vão ajeitar tudo para você. Tá. E tem uma novidade, né, Bru? Sim. Beto, também ela é sem glúten, não tem açúcar também. Sem açúcar, sem lactose, sem glúten, 100% vegana, ainda tem isso. A gente fica ecologicamente correto. Quem tá assistindo o Pod People, tem o nosso cupom, Bia, o Pod People 15, tem o QR Code na tela também, lá no site oficial da Axon, axon.com.br, Axon com X, Axon com um X só, gente, se aparecer com 2, se aparecer com 3, é mentira, já é enganação. Então, qualquer dúvida, vai no Instagram da gente e pergunta, isso aqui é verdade? Só tem um Axon que a gente está colocando aqui, porque eu provei, foram 3 meses e até hoje eu uso todos os dias no meu suquinho verde batidinho de manhã e funciona e dá um gás danado, sem me deixar ansiosa, a equipe pode dizer.
Não é verdade? @Axon Brasil Oficial, Instagram oficial deles, Bia. Axon Brasil Oficial é o Isso Instagram. aí. Então, Exatamente. QR Code ou o site. E recusem imitações. Com certeza, senão não garanto, tá? Não pode pessoas grávidas e quem é hipertenso. Converse com seu médico, porque mesmo tendo um pouco de cafeína, para quem é hipertenso tem que tomar cuidado, tá bom? Para não ter problema. A gente quer resolver, melhorar o seu desempenho, mas não trazer problema. Fica de olho. Isso tudo está escrito lá no site, tá? Querida, vamos lá. Vamos. Você escolheu fazer medicina, Sim. pediatria e depois se especializar em dermatologia infantil. Como é que Isso. foi esse processo? Eu sempre gostei de criança, então eu fui aquela criança que cuidava das outras, que os pais gostavam que me levasse porque ia ficar olhando os mais novos. Os Você amigos foi dos meus pais. infantilmente responsável. Exatamente. Então, sempre gostei de criança. E aí, primeiro eu fiz uma pós-graduação de dermatologia. Ah, primeiro você fez dermatologia. Fiz uma pós de dermatologia. E lá dentro eu descobri que existia dermatologia pediátrica. E comecei a pesquisar tudo sobre isso. E aí descobri que no Brasil ainda não tem especializações de dermatologia pediátrica. Inclusive, a dermatologia pediátrica nem é ainda registrada no CFM. Jura? Estamos lutando por isso. Porque assim, né? É por isso que eu achei que era tão difícil É. achar. Quando eu te achei, eu falei assim, gente, é muito difícil achar. E aí ainda tá nessa questão de regulamentação, desenvolvimento. E aí eu descobri que para fazer uma especialização que eu queria, eu tinha que ser pediatra. Aí eu fui ser pediatra Aí você voltou, Aham. deu um passo para trás. e fiz na Universidade Federal do Paraná, Uhum. lá no Hospital de Clínicas, tem uma especialização em dermatologia pediátrica para pediatras. Entendi. Dentro lá- da pediatria. Dentro da pediatria. E foi lá que eu fiz, foi maravilhoso. Aí fiquei Legal. super apaixonada. Falei, é isso mesmo que eu queria fazer. E lá também fiz o mestrado em dermatologia pediátrica também, com estudos em dermatite atópica. É uma resposta que a gente tem deles muito boa. Então você fica sempre, todos os dias você acorda, que bom que eu tô fazendo isso, vou resolver uma questão com uma criança que vai trazer o sorriso delas, que no final, mesmo quando elas estão chateadas, né, a gente precisa fazer algum procedimento, no final elas já esqueceram, então abraça, tá sempre sorrindo, isso é muito gratificante. Eu acho interessante, né, que lidar com criança, a capacidade deles de reação positiva é imensa, né? É. Uma criança, às vezes, a gente chega numa crise de asma, no pronto-socorro, você fala, não vai dar para voltar. Aí você começa a fazer a medicação, daqui a pouco, no dia seguinte, a criança, oi, tia! Aí Exatamente. você fala assim, gente, o que é isso? Como também, né, nesses desabamentos, terremotos, resgatam crianças, Isso. quanto mais novinhas, né? Tem É. lá, todo mundo morreu, tá lá a criança que é resgatada, né? A capacidade Exatamente. de sobrevivência. Essa plasticidade, né? Essa E a regeneração. hemoglobina fetal, né? Que É. garra como diz em Minas, garra. É. Garra o oxigênio De e uma fica forma. ali, né? Tipo assim, é feito para viver, né? Isso, A exatamente. criança é feita para viver. E é muito lindo isso. Perfeito. E eles respondem assim quando a gente tem que tratá-los, isso é muito legal. E emocionalmente também, estar num ambiente com eles a gente se renova. É mais suave, É né? mais suave. É mais suave. Quando você falou que ia fazer dermatologia infantil, qual foi a reação dos colegas? Até hoje, todo mundo pensa por que eu não faço só estética, né? Por que eu não vou para a parte da dermatologia, que é mais lucrativa. Então fica todo mundo pensando, poxa, tá perdendo dinheiro, tá perdendo uma forma de ganhar mais. É o que me faz feliz, então é isso que eu quero fazer. E já tem dado muito certo. Eu acho interessante, assim, eu estava vendo, não sei se você viu uma matéria, falando de 2 estudantes de medicina que gravaram no Hospital das Clínicas, de São Paulo, uma menina que era paciente de lá há muito tempo e estava fazendo o 3º transplante. E elas filmaram a menina num estado quase que terminal, e a menina veio a falecer logo depois, dizendo, como é que pode, essa menina já fez 3 transplantes, e todo mundo na fila, assim, tirando onda mesmo, e publicaram no TikTok. E eu olhei e falei, quando que a medicina deixou de ser uma coisa que a gente fazia por vocação, Sim. né? Virou uma coisa meio de status, né? Uma coisa de botar o jaleco branco. E tem uma coisa que eu acho tão interessante, a gente usava o jaleco branco no fim, quando ia para a clínica.
E hoje, você entra numa faculdade de medicina, você tem a cerimônia de jaleco branco ao chegar. Então, é como se você ganhasse o status antes de começar. de começar. Eu nunca tinha pensado dessa e forma. de saber alguma coisa. Então, assim, eu acho que vai chegar um ponto, do jeito que está, que a medicina vai precisar um teste de personalidade para ver se você está apto a ser médico. Porque tem que ter empatia, tem que ter vocação, tem que saber que você vai sacrificar muitos finais de semana. E você tem que saber qual é o seu propósito, né? Você falou, porque perguntam, por que você não faz estética? Primeiro, está todo mundo fazendo, né? Aí eu também já acho que onde está todo mundo indo, eu quero ir ao contrário. E eu acho que quem vai cuidar das crianças? Pois assim, né? A gente vai ter um apagão de bons médicos e bons psicólogos e bons enfermeiros, em geral, da área de saúde, nos próximos 10 anos. Porque as pessoas todas só querem fazer aquilo que está dando, entre aspas, dinheiro. Sim. E tem gente fazendo mal, né? Exatamente. Muito mal. A gente está vendo aí determinados resultados. Então, eu acho que, de alguma maneira, isso vai evoluir para ter uma melhor pré-seleção. Sim. Então, não desiste, não. Pelo amor de Deus, continua aí. Por isso que a gente está aqui. É vocação mesmo. É vocação. Tem que ter vocação, senão não dá certo. Quais são as doenças de pele mais comuns na infância e adolescência? Você pega adolescente também? Adolescente também. Tá. Então, na infância, a gente encontra muito dermatite atópica, que é uma doença inflamatória. A partir de que idade? Desde o nascimento. Então, Jura? Então, assim, a partir de 2 meses de idade é comum já de ver, porque até então ainda a pele está maturando, é mais difícil. A partir de 2 meses de idade a gente já vê a dermatite atópica, então são áreas vermelhas, muitas vezes se confunde com assadura. Isso. Essa aí parece até psoríase. Vê se tem outra, Bru. Essa aí porque mais grossinho, tá vendo? Eu tive dermatite atópica na época que eu estava fazendo prova para residência. É mesmo? Me deu entre as mãos, aqui. Começaram umas bolinhas e me deu na dobrinha do bumbum. Mulher do céu. E já vi outros casos assim, de adultos com dobrinha no bumbum entre as mãos. Teve uma hora que eu liguei para uma amiga que era dermatologista. Põe permanganato, não sei o quê, e põe numa banheira. Eu falei, se me arrumar um banheiro... Aí eu fui para um hotel que tinha banheira para poder botar. Muito ruim. Aí, na época, eu passei uma pomadinha de corticoide, passou, tomei alguma coisa para coceira, porque coçava muito, né? Dormia de luvinha para não coçar. E hidratar, né? Mas só tive essa vez. Mas aí, quando ela olhou, eu mandei a foto, porque vocês dermatologistas têm uma coisa legal, né? Te manda a foto, vocês mandam o diagnóstico. Não, dermatite atópica. Né? E só tive isso. Aí me disse, por estresse, por isso que eu achei que criança era mais difícil. Pois não, é a dermatite, a doença de pele mais comum no consultório do pediatra. A dermatite atópica. Que mecanismo? São vários mecanismos que vão gerar favor. dermatite atópica. É a parte genética, então existem alterações genéticas que vão levar. Existe a questão ambiental. Então, assim, tem uma alteração na filagrina, que é uma proteína que é de hidratação, que é de proteção da barreira cutânea. Filagrina. Que também pode ser encontrada na psoríase. Então, a gente acaba falando que elas são primas. Elas estão baixas ou tão alta? Tão baixas. Filagrina ausência, ausência de filagrina. Só que nem todas as dermatites atópicas têm essa ausência de filagrina. Então tem a gente... várias causas mesmo. Exatamente. Então pode ser algo ambiental, que ela já tinha tendência, eu falo, não é pra quem quer, né? É pra quem pode. É que nem alcoolismo, né? Pois é. Então, já tinha alguma coisa ali na parte genética, familiar, que com as condições ambientais predispuseram a dermatite atópica. Aí pode ser banho muito quente, usar roupas muito sintéticas, tecidos sintéticos muito coloridos nessa primeira infância. E depois que você já tem a tendência, durante toda a infância, a gente vai sempre preferir o algodão, que é menos irritante. Então, o suor, ele não fica ali sobre a pele, ele é absorvido pelo algodão. Então, o sabonete que usa... Pode ser um sabonete que não tem o pH. pH é acidez, né? Sim. Não tem o pH de acordo com o da nossa pele. Então, qual é o pH da nossa pele? 5,5. Então é ácido. É ácido. Tá. E aí, hoje, a gente tem muitos sabonetes famosíssimos que são pH neutro. Só que pH neutro é 7. Exatamente, não é da pele. Não é da nossa pele. Qual o melhor sabonete pra pele? Pra pele, são sabonetes sem sabão. Chama Sindet. Sindet. São sabonetes que são fabricados sem sabão e são essas marcas mais dermatológicas mesmo. Entendi.
Que tem o mesmo pH da pele. Tem o mesmo pH da pele. Aham. Então, eles foram pensados nisso e tem componentes que são para suavizar, porque se não existe, a gente ouve propaganda, um sabonete que hidrata. Não existe sabonete que hidrata. Entendi. O sabonete vai sempre tirar a oleosidade da pele, a barreira Que é a de proteção. Isso, que é a nossa proteção. Então, eles acabam formando um sabonete sem sabão para que destrua menos a pele. Então, para que fique Pra pelo que ela menos pau a pau. Não, para que ela fique com a sua proteção Que não natural. destrua. Natural. Né? Vai desgastar? Ok, vai. Isso. Depende do sol, depende do vento, depende da temperatura. Mas é mais compatível com que se mantenha esse pH. E as Exatamente. defesas naturais. Tem em qualquer farmácia? Tem em qualquer farmácia. Tá. Sindet. 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 A gente fala marcas, não. Se quiser, eu... Não me incomoda. Não, Se você quiser falar, Tá. é bom, porque a marca as- vai ver que você está falando dela com propriedade Sim. e não por acaso. Sim. Por exemplo, tem sabonetes Sindets muito famosos, como o da Mustela, como o da Isdin. Uhum. Essas marcas que são... a CeraVe também produz sabonete sem sabão. CeraVe. Cetaphil. Cetaphil. Então, são marcas que produzem produtos dermatológicos pensados já, né? E não no pH, da natural pele. da pele. Isso para adulto e para criança. Para adulto, para criança. O adulto também não deveria então usar. tô super feliz que eu tô Tá usando a usando? espuma de limpeza do Cetaphil. Do Cetaphil? Que bom. Uhum. E deixa eu lembrar mais que eu ia falar sobre isso. Aí tem os para quem não consegue, né? Tem a população que não vai conseguir Com comprar certeza. um Sindet. Então aí a gente indica sabonetes que sejam pelo menos o pH apropriado, Próximo. que é 5,5. Uhum. Aí não é sem sabão, tem o sabão, mas o pH já é menos uma coisa para agredir. Sim, é mais apropriado. Isso, por exemplo, Johnson Hora de Brincar, Johnson da Cabeça aos Pés. A Granado fez um que é um branquinho, que é de pele sensível, que esse também é 5,5. Uhum. E alguns outros Eu que amo agora a Granado. Eu gosto também. Eu gosto da Granado, tenho uma memória afetiva com a Granado. Totalmente, gosto mesmo. E aí tem um sabonete muito famoso da Granado, que é o glicerinado, que Uhum. as mães já saem querendo usar ele. Tem um cheiro maravilhoso mesmo, mas ele é 7. Uhum. Então a gente pede para nesse primeiro momento deixar o 5,5, que é o branquinho, por exemplo, deles ou esses outros. E aí depois Que seja o pH 5,5. Isso. Depois, se você viu que a pele é uma pele saudável, que não tem tendência a dermatite atópica, aí talvez a gente mude pro pH 7. Tem que Tem que conversar. conversar. Não, mas eu prefiro, como eu já tive, Uhum. uma única vez. Eu não tinha noção mesmo. Aquilo começou a aparecer bum, 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 bum. E teve uma vez que eu pensei que tinha psoríase, que tinha na família. Uhum. Olha o que aconteceu. Eu devia ter uns 18 anos e férias, ia à praia, aquela coisa toda. Eu não sei porquê, um desses dias a gente ia com os primos, meu primo mais velho, fez uma caipirinha pra gente levar pra praia. Botou na garrafa térmica, com gelinho, tá. Aquela época a gente achava que tudo era natural. E aí eu só sei que eu fui ajudar ele a espremer o limão. Fui pro sol. Onde Você respingou o limão, começou uma despigmentação. Minha mãe ficou apavorada. Pronto. Ela herdou a genética da psoríase. E aí nós fomos correndo. Em uma semana, minha mãe marcou um dermatologista, que eu me lembro que era em Copacabana, na Xavier da Silveira. Olha só. Gente. E aí ele olhou aquilo, minha mãe apavorada, sabe? Ele olhou. Lembro até hoje. Ana Beatriz, você pegou limão? Peguei limão? Não me lembro de pegar limão. Aí daqui a pouco eu falei, não, você pegou limão e foi pro sol. Aí eu falei, fui no dia da praia. Aí ele, não se preocupe. Aí passou um negocinho, o negócio sumiu, ficou uma maravilha. Aí a vida inteira eu falo, gente, cuidado. Depois O a gente limão. se queima, a gente fica Exatamente. assustado, porque fica feio, né? Não fica feia aquela placa branca. E fica com a sensação de queimadura mesmo, a gente sente que queimou, né? Não sentia muito, não, só clareou. Só clareou muito. Normalmente fica escuro primeiro, aí depois pode ficar claro. Mas assim, a pele, né? Cada uma era responde muito de um jeito, mas branquinha, normalmente... sobressaiu logo. Eu tava Uhum. meio queimadinha de praia e aquilo fez tchum, tchum. E sempre ao redor de onde eu tinha Dia espremido. espremido. Então, eu tô falando isso porque às vezes as pessoas, uma coisa simples, que as pessoas não se tocam, né? É verdade. Uma limonada, sei lá, vai fazer uma limonada, vai fazer uma coisa dessa. Não, mas eu recebo sempre foto no verão.
Ah, olha o que apareceu na pele. Meu sobrinho mesmo, esse Verão. verão se queimou com limão. Aham. Olha o que apareceu. Meu Deus, será que é micose? Será que... Não, que é? fica todo mundo apavorado, porque fica aquele... Não, é só limão. É limão, então tem que ter esse E cuidado. demora um pouquinho pra melhorar, né? Demora pra Pra ficar... normalizar, né? Isso. Homogeneizar Isso aí. a pele, né? Então, uma coisa que eu queria saber, dermatite atópica, voltando aqui, Uhum. ela aparece nas dobrinhas mesmo? A tendência? A grande maioria vai ser nas dobrinhas. E a dermatite atópica, ela vai se manifestar de acordo com a idade. Então, no bebê até 2 anos de idade, normalmente ela vai fazer do lado contrário das dobrinhas. É Joelhos mesmo? e cotovelos. Que é mais ou menos a psoríase, mas... Isso, que poderia confundir com Tá. psoríase. Mas a dermatite tem essa coisinha de bolinhas, Não necessariamente. Ali é de tanto coçar que tirou que já. que abriu a pele. Mas ela fica um eritema, assim, um eczema, né? Então, a mancha toda avermelhada com uma leve descamação. Tá. Uhum. E aí, quando passa dos 2 anos até a adolescência, fica nessas dobras. Então, Inverte, vai pra dentro. inverte isso aí. Então, vai Que pra dentro. interessante. Tá, e atrás do joelho e na dobra do Do da bumbum, parte da frente, na Que dobra foi o do meu bumbum. caso. Nos adolescentes, tem mais predileção palmas e plantas. Periferias. O Nos meu deu adolescentes. entre os dedos. Seu Deus, mesmo. tinha que idade? 20... Ah, já tava adulta. 20... Acho que 22, 21. Acho que foi por aí. Uhum. Já tava mais... Então, confere com o que eu tô te falando, né? De A ter essa cabeça era predileção. infantil, era adolescente. Era meio infantil, pode ter sido isso. Mas foi por estresse, por isso que me marcou. Uhum, Se sim. tinha esse fator de estresse. É um gatilho. É um gatilho. É. Né? Nas doenças da pele, acaba se confundindo, achando que é a causa, Uhum, né? A mas gente não sabe é, que né? não é um gatilho, É um gatilho. mas Ah. é assim. Então, na adolescência para dentro, a partir da adolescência, vem para as dobrinhas para dentro. A partir dos 2 anos, vem para as dobrinhas. Na adolescência, tem a predileção por palmas e plantas. Palmas e plantas. Mas se der Mas pode manter isso aí também. Começou Entendi. com 5 anos, então normalmente vai começar ir nas dobras, na parte de dentro das dobras. E aí foi para adolescência, pode manter essa, mais palmas e plantas. Uhum. Palmas e plantas do pé. É, Né? Do pé também? É? do pé também. E Nossa. coça Coça muito. horrores. A minha mão, É. a vontade era coçar o tempo inteiro. No bebê é muito comum no rosto. E aí, Também? no rosto. E aí, como a gente diferencia? Porque ele poupa essa área aqui ao redor da boca, porque é uma área mais gordurosa. Tanto que quando a gente tem dermatite seborreica, pega muito aqui, né, pertinho do nariz. Então, É verdade. fica a gordura descamando aqui, ó, que é a Uhum. dermatite seborreica. Então, nessa área, normalmente fica branco e o resto do rosto todo Então vermelho. pega mais aqui mesmo, malara, bochechinha. Isso. Pega isso. mais aí. É. E é comum as mães identificarem que tem alguma coisa errada? É comum, porque a mãe, né, tá ali lidando todos os dias, ela sabe que tem alguma coisa errada, só que nem sempre vem o diagnóstico correto. Uhum. Às vezes acha que é brotoeja, às vezes confunde com acne neonatal, que é super comum, mas é diferente. Uhum. A brotoeja eu acho que é a líder de diagnóstico errado, né? Que, não é brotoeja, vai melhorar sozinho, só que é uma coisa que nunca melhora. Mas protueja não é mais na dobrinha mesmo? Mas às vezes quando o bebê... mas o diagnóstico seria um diagnóstico errado, né? Aham. A brotoeja, quando o bebê fica muito deitado ou muito no colo, pode dar nessas Nessa regiões área, também. entendi. Porque é a pele que não tá conseguindo suar. Então, é um suor retido que vai dar a A brotoeja. brotueja. Então, se a criança tá passando calor, ela manifesta com brotoeja. Por isso que é tão comum, né? Por Porque as isso que é mães tão comum. enrolam os filhos, É. né? Menino, eu fico com pena de bebê. O bebê tem bebês que ficam só com a carinha, assim. Parece que tá passando né? É. Coitadinho, não se mexe, tá ali um calor, ainda É bota verdade. toquinha. Touca, Não, luva, Touca, meia. O que eu fico com mais pena é esses bebês que acabam de nascer vão fazer aquelas fotos. É. Que na verdade são lindas as fotos, tá? Mas assim, enrola aquele bebê de uma tal maneira, verdade. bota tanta coisa. É. Isso pode predispor as fotos que eu acho lindas, mas assim, as roupas me Pode. parecem sempre muito inadequadas. Pode. Tem que sempre procurar um local que já pense nisso, né? Que tenha essa experiência. Porque se usar um tecido muito sintético, vai irritar a pele da criança. Não tem jeito. Porque eles enrolam, né? A Isso. criança.
Então, Como se fosse um embrulhinho. embrulhinho, é. Aí bota umas roupinhas lindas, bota umas posições lindas, mas eu fico olhando quanto essa criança sofreu pra estar tão bonitinha. Tem que ser tudo bem pensado para não causar nenhuma alergia. E Tipo pode de causar. tecido, né? E é comum causar. Se Uhum. botar um tecido daqueles que é tipo tule, alguma coisa nesse sentido, irrita, não tem. Até a criança mais velha irrita. Várias crianças, depois do aniversário de 1 ano, as mães mandam foto. Olha aqui, doutora, tá com isso, tá com aquele. Porque usou aquele vestido lindo, maravilhoso, rodado, de com tule. princesa. Os meninos aí levam vantagem, né? É. Porque em geral botam um shortinho de super-herói, Isso. uma coisinha assim. É, As meninas sofrem mais. sofrem mais. Porque bota aquelas coisas de bailarina, É. né? De princesa. E haja tule, né? Haja tule. E Na- o tule nas- irrita, não tem Irrita jeito. profundamente. Que interessante. É. Então, depois da brotoeja, a dermatite atópica é a mais comum? Das em doenças crianças até 2 inflamatórias, anos? a dermatite atópica é a mais comum do consultório Ainda? pediátrico. É. Mais comum que a brotoeja. Não, assim, porque a brotoeja Não é uma doença. vem muito. A Entendi. gente nem chega a considerar uma Entendi. doença e nem vem muito pra gente. Uhum. Acaba que resolve, a mãe resolve, aí dá um banho, às vezes o próprio pediatra já resolve, Uhum. porque é mais suave. E é uma inflamação, né? É uma Como inflamação. você diz, não tá, a pele não está conseguindo suar. Isso. Né? E aí inflama ali as glândulas sudoríparas e ela Uhum. fica retida. Certo. A dermatite atópica já é uma doença autoinflamatória, uma doença inflamatória que é crônica. Entendi. Então, ela vai gerar mais problemas, inclusive muitos problemas psicológicos para a família. Como assim? Porque a criança não dorme direito, a Entendi. criança coça a noite inteira, então o pai e a mãe não dormem também. Isso vai causando estresse. Tem estudos que mostram, agora eu vou entrar na sua área, depois Por você favor, fala mais que eu. Por favor, tô aprendendo. Tem estudos que mostram que os pais de crianças com dermatite atópica têm tendência a se separar mais. No primeiro ano, por exemplo, Nos do primeiros bebê? anos de vida, quando eles descobrem a doença, porque é tão estressante para a família inteira que aí começa aquele caos, né? E a Entendi. criança coça, a criança chora, a criança não dorme, aí a cama tá suja de sangue, isso apavora a mãe, apavora o pai, e os dois também começam a brigar. Entendi. Aí desestrutura toda uma família. E tem tratamento, Tem tratamento, Uhum. assim, é uma doença pra ser Crônica. crônica. mas tem como resolver naquele Isso. momento e depois, provavelmente, tem toda uma prevenção Isso. com cuidado com a pele. Exatamente. Uhum. Então, a gente fala que a gente sobe degraus no tratamento da dermatite atópica, assim como psoríase também. Uhum. Primeiro, a gente estabelece as condutas do ambiente da criança. Se ela toma banho quente, ela não vai tomar mais. Então, não precisa ser banho frio. Mas quebra a Isso, quentura. morno, Aham. 32 graus, ok. Não vai deixar também a criança sentindo frio para ter uma hipotermia, né? Certo. Bom senso. É, O isso. bom senso. E aí, saiu do banho, vai fazer hidratação. Então, vai hidratar todo o corpinho. E aí, existe um mito de que crianças não precisam de hidratante. Mas, na verdade, precisa. Depois a gente vai falar sobre isso. Principalmente crianças que têm dermatite Principalmente crianças com dermatite atópica. atópica. E se o também irmão... vai optar por um hidratante que tem o pH da pele, é isso? Isso. Ai, que bom, tô Isso. Sem cor e sem cheiro. Tá, sem cor e sem É cheiro. isso, Uhum. branquinho, sem cheiro. E vai usar o hidratante, vai usar roupa de algodão, e vai ter esses cuidados de, aparecer uma lesão ou outra, a gente pode usar uma pomadinha. E aí, esse é uma dermatite leve. E talvez... E na dermatite da criança também usa pomadinhas à base de corticoide? Também usa. Nessa fase aguda. Usa. Tá. Talvez use sempre. Porque Tá. às vezes fica muito ruim, a gente vai precisar lançar mão de imunossupressor, imunobiológico. Mas se Uhum. fica só uma lesãozinha pequenininha, mesmo em uso dos imunossupressor, imunobiológico, a gente pode ter que usar em algum momento a pomadinha de corticoide. Depende do quadro, né? Isso. Da intensidade que Isso, aparece. Uhum. exatamente. Tá. E aí, depois, a gente vai pensar em fototerapia. Então, eles se beneficiam muito da luz solar, mas a gente sabe hoje que o sol não é seguro, né? Por toda a destruição que a gente causou na camada de ozônio. Uhum. Então, o sol não é seguro, então a gente faz uma fototerapia controlada, que é com um aparelho que vai emitir os raios de UVA, UVB. Na criança, a gente faz UVB, que é mais seguro. UVB. UVB, Ultravioleta B. Uhum. ultravioleta B, para poder ajudar essa pele a cicatrizar, diminuir a inflamação, porque o UVB, tanto o UVB quanto o UVA tem essa capacidade. Só que no sol mesmo, a gente não consegue filtrar e pegar só o que é bom. Pega tudo. Pega tudo. E aí vem a questão cancerígena também.
Que fica provavelmente mais predisposta numa pele Ex- que tem essa fragilidade. Exatamente. Ai, tô acertando. Graças a Deus, eu fui péssima em dermatologia. Exatamente. Tanto que crianças com 12, 13 anos, que têm 16 anos, que têm uma dermatite muito grave, elas já estão cheias de sardinha nas áreas de lesão. E que você fala que tem que controlar. Exatamente. Porque pode aquela ter- pele sofrida pegou o sol e já mostrou o sofrimento. Porque as sardas, eu tô falando sardas na linguagem popular, Sim, né? Essa sim, melanose solar, Uhum. ela é uma demonstração Essas de que tá manchinhas, sofrendo. Isso. Né? Essas Que manchinhas. a pele tá sofrendo e que tá mudando alguma coisa ali, então você tem que ficar mais ligado. De olho. Isso. Né? Tem que ser, não é aquela coisa que tem que botar lá no aparelhinho pra ver se Isso. precisar, tem que fazer biópsia. Isso mesmo. Pra controlar. Isso. Tá. Então você tem que ter cuidado pro resto da vida. Pro resto da vida. Que é uma pele mais sensível, uma pele que sofreu, mesmo que não tenha mais, mas ela sofreu. Entendi. E aí, vou voltar pro tratamento da dermatite atópica. Não, isso que eu ia falar. Como é que são essas maquininhas? Existem de as UV. portáteis. Já existe. já Pra fazer em existe. casa. Não, a gente faz no consultório. No consultório. Existe Uhum. a portátil que é pequenininha, se for para uma área só. Aham. E tem a câmara grande, que se for no corpo todo, a criança, ou até adulto também, vai Aham. entrar e ficar ali 20 minutinhos, 3 vezes por semana. Entendi. E ela fica ali e ajuda bastante. Na cicatrização. Na e tudo. cicatrização, na Uhum. inflamação. Perfeito. E essas câmaras são usadas tanto para psoríase, para várias doenças dermatológicas, mas para o corpo todo, assim, muito para psoríase e dermatite atópica. Quando é localizada, pode usar A pequenininha, a pequenininha. que a gente chama de portátil, mas é pra gente. Entendi. Porque tem que botar no grau certo. Isso, tem que ter quanto controle. de ultravioleta, tem que botar Isso, por quanto distância tempo. correta, porque se Uhum. ficar muito perto também pode queimar. Pode prejudicar. Isso. Que interessante. Muito interessante. E aí não respondeu a esses primeiros tratamentos, aí a gente vai pensar em começar algo pela boca. Uhum. Que aí a gente faz o uso dos imunossupressores, Uhum. que também são usados em altíssimas... Eu brinco, eu falo com os pacientes o seguinte, que os imunossupressores, eles não são focados numa célula problemática. Então, eles vão agir em tudo. Eles não têm Exatamente. seleção. Então, eles são usados para psoríase, para dermatite atópica, para câncer, Uhum. para alopecia areata, né? Que é uma Pra autoimune. Qualquer transplante. transplante, O exatamente. imunossupressor tem que ser desenvolvido para botar um GPS nele. Isso. Pra ele ir pro lugar certo. Mas até Exatamente. agora a gente não tem Que isso. foi o que fizeram com os imunobiológicos. Exatamente. O Que é como se ele imunobiológico- fosse um imuno... É uma evolução, né, do imunossupressor Exatamente. que vai na célula correta. Essa é a Exatamente. problemática. Então, eu vou ali. Então, te poupa de estar recebendo remédio à toa para outras células. Então, hoje você pode usar para Pode. dermatite atópica o imunossupressor Isso. ou o imunobiológico, Biológico. Isso. que Como... é bem mais específico. Isso aí. Tá. Como hoje o imunobiológico é um medicamento de alto padrão, caro, Caro ainda, é verdade. caro, nem todo mundo tem plano, nem todo mundo vai poder fazer E uso. nem todo plano paga. E nem todo plano paga. Ainda tem isso. Exatamente. Alguns o SUS disponibiliza, mas o SUS sempre pede pra gente tentar antes o imunossupressor. Uhum. Porque é mais barato e pode ser que controle. Sim, sim. Então a gente tenta o imunossupressor e depois evolui pro imunobiológico. Então tem tratamento. Tem tratamento. Porque assim, eu imagino que as crianças que têm isso, quando começam na escola, elas tendem a sofrer um pouco mais de bullying. Muito sofre Né? de bullying. Por conta da aparência, de Isso. tipo assim, ah lá, tá toda vermelha, não sei o que, tomate, É, tomatinho e não sei o que. Porque as crianças são terríveis. são né? terríveis, não tem, Pra botar não tem filtro. apelidos, não tem filtro, né? É. Então, assim, isso acontece. Acontece. Por isso é importante também tratar, porque senão pode dar uma alteração psicológica mesmo, E é né? muito comum. Eu É muito imagino. comum as crianças ficarem Tudo na depressivas, pele. não quererem se apresentar publicamente, não querer ir pra escola. E aí entra uma... O que piora a imunidade, o que piora a evolução da doença. Exatamente. Exatamente. Aí é um ciclo É um ciclo. que não consegue sair dele. É pele ruim, cabeça ruim, pele ruim, cabeça ruim e Exatamente. daí pra pior. E tem uma coisa assim que eu me lembro muito bem assim da aula de embriologia, né, que é quando estão formando tudo. E uma coisa que um professor meu disse, era um excelente professor de embriologia, ele falou assim: vocês estão pensando por que tudo que faz mal ao nosso psicológico, à mente, faz mal na pele? É mesmo, por quê, né? Eu assim ficava olhando, eu era fascinado por aquele professor e falou,
Porque o mesmo tecido que forma a pele formou todo o sistema nervoso. Exatamente. É a mesma coisa que faz Isso. bem para um, faz bem para outro. Isso. Então não se iludam, vocês vão ter muitas coisas emocionais que vão se manifestar na pele. Verdade. Decorem isso. E é verdade, né? É verdade. Vem da mesma base, né? Isso. Então isso Vem fica do muito claro. mesmo desenvolvimento, do mesmo lugar. Do mesmo lugar, exatamente. Já foram células que estiveram juntinhas e eles foram se Isso. diferenciando de forma diferente. Isso. Bru, agora a gente vai falar, você falou a dermatite atópica, psoríase Podemos agora. falar de psoríase. Psoríase, vamos lá. Aumenta um Isso. pouquinho. Essa é a psoríase. A psoríase fica um pouco mais, é mais uma imagem que choca, né? Choca mais. Mais do que a dermatite É. atópica. Porque ela é mais grossa. Exatamente, dá essa Grosseira. coisa de coisa crônica, né? Dá uma Isso. coisa de casco, Isso, né? exatamente. De uma coisa mais... Tipo casco de árvore, né? Isso, eu quis dizer, nesse aspecto. A- É comum também É menos comum do que a dermatite do que a atópica. dermatite atópica, Uhum. bem menos comum. Mas eu cheguei a uma conclusão na minha prática clínica. Vamos lá, sua experiência empírica, vamos lá, tem Que- valor. Que talvez seja menos relatado porque é menos diagnosticado. Entendi. Porque muitas vezes chega com uma assadura na área das fraldas e quando eu vou examinar, é uma psoríase. A gente faz biópsia, porque a psoríase a gente pode confirmar com biópsia, não é obrigatório. Sim, Mas se você tiver, por exemplo, na área da fralda, que é uma área que é mais úmida, então a lesão não fica tão grosseira assim. entendi. E aí você às vezes precisa fazer uma biópsia. Fazer um diagnóstico diferencial. Diferencial, é assadura, Porque o tratamento é diferente. o tratamento é diferente. Uhum. É uma psoríase. E Então, o que é a psoríase? Para o pessoal saber aí. a psoríase é uma doença autoinflamatória também. E a psoríase é uma doença que, ela, além de dar na pele, ela inflama todo o corpo. Então, por isso que ela é tão perigosa. Existem estudos que mostram que pessoas com psoríase não tratada infartam antes do tempo. Porque inflama as artérias? Porque inflama o coração, né? Inflama o músculo cardíaco, inflama as articulações, então dá artrite psoriásica. E vai inflamando todo o corpo. Que interessante. Então, Por você isso tá que ela é falando... autoinflamatória. É uma mistura de inflamatória com autoimune. Ah, Porque ela era autoimune. Imaginava-se que ela era autoimune, só que isso evoluiu tanto e viu que ela não para nisso, que ela virou autoinflamatória. Também. Mas Também. tem um componente autoimune. Tem um componente autoimune. Que na dermatite atópica, não. Não tem. É inflamatória. Inflamatório. E não não pega o corpo todo. A dermatite atópica É. pega. Mas não Obrigatória- intensamente como a psoríase. Pode. Pode também. Pode. Tá, Pode. tá. Entendi. Mas assim, gravidade... Quanto mais bebê, maior a chance da criança ter o corpo todo de dermatite atópica. Entendi. Porque a menor é a superfície maior é a superfície corporal, né? Uhum, Então fica mais fácil para poder ter em tudo. Entendi. Mas assim, isso não tem muita regra. Depende do que o corpo da criança vai Reage. poder Depende da manifestar. genética, É. depende do ambiente. Isso aí. Né? Mas a dermatite atópica é mais comum do que a psoríase. É mais comum do que a psoríase. Tá. Mais E comum. a psoríase também é multifatorial. É multifatorial. Ainda não se tem uma causa exata da psoríase. Uhum. Também tem genes envolvidos para poder se ter a psoríase. A psoríase tem menos relação com o que você faz do lado de fora do corpo. Por Uhum. exemplo, hidratação. A gente também vai precisar Vai de uma pele precisar. hidratada, também precisa de um sabonete específico, mas mesmo fazendo isso, muitas vezes você não vai conseguir resultado ali. Uhum. E aí você vai mais rápido pro tratamento oral e injetável, que seriam os imunossupressores e imunobiológicos. Uhum. Talvez Mas são precise diferentes. mais, né? Precise mais. E numa dose maior, Não, são diferentes. são As diferentes. interleucinas que os imunobiológicos tratam são interleucinas diferentes. Que a que Uhum. desenvolve, esse aí, interleucina, tem envolvido interleucina 17, interleucina 23, da dermatite atópica já são outras, 4, 10, então entra na parte imunológica também, que aí é um Uhum. pouquinho mais complicado, né? Mas, por exemplo, para criança, eu acho que isso incomoda mais. Ou não? Isso coça menos. A dermatite Digamos que atópica numa coça gravidade. mais. Coça mais. Aham. Digamos que numa gravidade de coceira, a dermatite atópica coce 10 e a psoríase pode coçar. Uhum. Então, digamos, vamos botar lá num 5. Uhum. Então, o que atrapalha na vida, no cotidiano, de uma criança coçando, acredito que seja pior. Você acordar e dormir coçando. A psoríase nem sempre coça.
E muita Entendi. gente relata que não coça. Então, assim, esteticamente ela é mais feia, né? Entendi, Ela é porque ela tem feia. esse aspecto de casca, você falou muito bem, casca Isso. de árvore, né? Tem esse aspecto, mas para quem tem a impressão, né, que eu tenho, e pelos estudos também, porque a gente faz avaliação de qualidade de vida. Uhum. Então, se você for comparar, talvez a de dermatite atópica seja pior para quem tem uma dermatite atópica grave. Entendi. É mais desconfortável. Mais desconfortável. Nesse sentido. E Boa, a gente obrigada. entra aí também naquela seara, né? Quem tem que vai saber. Acho que não tem nem como a gente que não tem Cada um sabe a mensurar dor isso. de ser quem se é. Às vezes uma lesão muito pequena Aham. numa pessoa vai causar um desconforto terrível. Mas a gente tá falando em termos do que dá pra medir, né? Que são esses Uhum. índices de qualidade de vida que a gente manda eles responderem em algumas perguntinhas pra ver o que eles... o que incomoda, em que Entendi. incomoda. Então, na criança, eu vejo que a dermatite atópica incomoda mais. Por causa da coceira. Entendi. E aqui tá exatamente nessa parte aqui, né? Perto Isso. da Do cotovelo. cotovelo, Costuma ser aí, né? costuma ser aí. Né? Então, áreas que são mais de atrito. Exatamente. Porque a psoríase... Joelho, por exemplo. Joelho também. Ah, a então eu tava psoríase- certa, hein, Bru? Que eu te falei que era mais em área de atrito. É, isso aí. É, A né? psoríase vulgar é mais em área de atrito. Ela faz um fenômeno que é chamado Koebner. Kebner. O que É, que é Koebner. Kebner? É que onde você arranha, onde você machuca, onde você atrita, nasce lesão ali. Entendi. A Que é a dermatite região já de não tem atrito, isso. né? Que aí aqui você tá sempre, você pode estar com um casaco, Não, você e tá encosta aqui, né? Na mesa. Isso. Né? Tanto que com o tempo a gente fica aqui mais grosso. mais grosso, fica mais escurinho. Isso. Né? A gente tem que ter esse É. cuidado. Naturalmente ocorre Naturalmente. isso. Né? A psoríase também dá no couro cabeludo? Dá, e é comum no couro cabeludo. Em criança é muito comum no couro cabeludo. No couro cabeludo. Muito né? comum. E também subdiagnosticada. Então, por isso que eu acho que essa talvez a gente acha, é rara, psoríase É na porque infância é é rara. Eu acho que é porque é subdiagnosticado. subdiagnosticado. Que acha que é uma dermatite seborreica, ou que é uma descamação até da dermatite atópica, que às vezes ela faz a pitiríase captis, que chama, Uhum. a da dermatite atópica. Mas é bem mais fininha do que uma psoríase. Psoríase é a mais grossinha mesmo. Mais grossinha, É. né? Eu me lembro, eu tinha uma pacientinha muito querida, super inteligente, super trabalhadora, sabe aquela menina descolada, aquela adulta assim que se formou, já estava em várias empresas, em área de marketing, e de vez em quando ela entrava nesse processo, mas tinha muito a ver quando aumentava o nível de ansiedade. Uhum. Quando ela começava a ficar mais ansiosa, dormir menos, se alimentar mal, Uhum. a coisa aparecia. Mas tem tudo a ver mesmo. O gatilho, né? E sabe que na infância, a gente falou da psoríase de couro cabeludo, as crianças que têm psoríase de couro cabeludo e que não são tratadas têm mais relação com ter artrite psoriásica no futuro. Jura? Então, esse subdiagnóstico preocupa porque no futuro, a falta do tratamento vai deixar incapacitado, porque a artrite psoriásica trava a pessoa mesmo, deixa ela com as articulações bem duras. Mas por conta da inflamação na articulação? Isso aí, porque tem mais É relação... como se fosse inflamando toda a parte de colágeno. Isso aí. Como se fosse uma artrite quase autoimune, Isso. corroendo a articulação. Isso mesmo, Tá. causa uma inflamação ali. Entendi. E aí já estudaram e viram que as crianças que desenvolveram artrite psoriásica, né, quando adultos, Uhum. elas tinham psoríase de couro... A maior parte delas tinha psoríase de couro cabeludo. Então, quem tem psoríase no couro cabeludo tem mais que- chance. se tratar até preventivamente. Exatamente. Para não ter uma limitação motora no futuro. Isso. Que interessante. E é o que a gente hoje fala muito da jornada do paciente com doença crônica, que Uhum. antigamente não tinha muito o que fazer. Uhum. Então era, passa só hidratante. Tem que passar o hidratante, tá? Não, sim, para tudo. Até para quem tudo. não tem nada na Passa pele. só hidratante, passa só Uhum. pomada, faz só o shampoo, ou com corticóide ou com cetoconazol, que tratou-se muito a psoríase de couro cabeludo com shampoo de cetoconazol, que não tem nada a ver, né? Exatamente. Mas assim, porque não tem nada pra fazer, vai fazer o que tem à mão. Uhum. Mas hoje isso evoluiu muito. Então, a nossa intenção é diminuir a jornada do paciente, justamente para que ele não tenha todas essas comorbidades que podem vir junto com essas Que os doenças estudos crônicas. começam a a mostrar. mostrar, já estudos que já têm um tempo, que há muito tempo atrás você não tinha Isso. esse tempo para ver o que ia acontecer no futuro, Exato. né? E já começa a mostrar isso. Exatamente. Pode ser usado laser? Pode ser usado laser para poder tratar.
Se for uma lesão pequena, a paciente tem lesão só nos cotovelos, não tem mais em lugar nenhum. A gente pode usar Entendi. a laser... luz. Na verdade, não é um laser um laser de verdade não poderia ser, porque tem essa divisão de luzes, né? Na dermatologia. Então, o laser não. Laser Mas não. tem um tipo Mas de as luz. isso, podem ser usadas se for uma lesão localizada. Se for pro corpo todo, aí não adianta. Aí tem que... pode até associar o tratamento com luz, mas tem que ser o tratamento oral ou injetável junto. Porque o laser, dependendo, né, tem um poder anti-inflamatório. Isso, exatamente. Dependendo da intensidade, da Isso frequência, né? Tem uns Isso. que... Não, tem uns que é para inflamar, tem outros que são para desinflamar. Exatamente. Mas aí são lesões pequenas e localizadas. Não é como... O corpo todo não adianta. Até porque um tratamento a laser é caríssimo, né? Então, para você fazer algo que não vai te dar um bom resultado, acaba que fica impraticável. É melhor imunossupressor, Isso. né? Ou o imunobiológico. O imunobiológico. Isso. Perfeito. Então, a gente viu aí dermatite atópica, psoríase. Vamos para acne, que isso também causa muito problema. Muito para os adolescentes. Muito problema para os adolescentes, mas muito. É triste. É verdade. E a gente nota a aparência deles e o sorriso mudar quando começa a melhorar. E é um dos mitos da dermatologia pediátrica que acne em adolescente não precisa fazer nada porque vai melhorar. Imagina, enquanto não melhora. Pois Você faz o que com a criatura? Morrendo de vergonha, e tem umas se que sentindo não vão mal. Melhorar, né? Muitas vezes tem causas hormonais envolvidas. Então tem essa questão familiar também, de ser do pai e da mãe terem muita... E a gente vê isso na prática. O pai e a mãe tá com o rosto todo marcado porque não tratou. Entendi. Então, os pais que têm também, eles já ficam mais ligados de olho, e né? trazem. Porque sabe o que sofreram e não quer que o filho provavelmente passe pelo que eles passaram. Exatamente. Né? E aí, na escola, vira cara de choquito. Cara de choquito, exatamente. Pé de moleque. Pé de moleque. Né? Aquele coisinha com os amendoins. E a gente não pode diminuir isso, né? Porque para eles é um sofrimento. É muito. Sofreu qualquer tipo de bullying, né? Mas Sofreu muito, bullying. Porque é uma coisa que você não controla. Você sofrer e ser discriminado por uma coisa que você não controla, né? A acne, né, o que a gente chama popularmente de espinha, ela tem um componente genético, mas ela tem um componente inflamatório, que eu acredito que tenha, mas tem autoimune, não. Não, autoimune não. Não. Aí é mais para alguma doença autoimune pode se manifestar com lesões parecidas com acne, mas não a acne em si. Entendi. Então, a acne do adolescente, isso não é autoimune. É mais inflamação mesmo pelas glândulas. Pelas glândulas também é um super processo, porque também tem algumas coisas envolvidas. Tem o Cutinobacterium acnes, que é uma bactéria que mora na nossa pele. Normalmente, mas que ela pode desenvolver a acne, então muitas vezes precisa ser tratada. Aí tem a parte da oleosidade. E uma outra coisa que é legal falar, não é sujeira. Porque às vezes os pais chegam lá falando o seguinte: eu falo pra esse menino lavar o rosto. E ele não lava, e agora ele tá assim. Entendi. Tipo, ainda bota a culpa no filho. Não toma banho, não sei o que, não lava direito. Isso. Eu falo pra ele lavar, até porque o adolescente tem dificuldade de tomar banho, né? Então o pai já fica com aquilo na cabeça, é um curso pra mandar pro banho. Nem todos, mas uma grande maioria. Então tem essa parte da glândula sebácea, a parte das bactérias, a parte hormonal. Então precisa fazer um apanhado e ali na conversa, na anamnese, entendendo o que acontece. Muitas vezes precisamos pedir exames e ver como é que estão esses hormônios. Se for menina, muitas vezes a gente consegue acertar com anticoncepcional, né? Para poder melhorar essa parte hormonal. E o tratamento em si são substâncias que a gente bota na pele, tratamento tópico. Anti-inflamatório, muitas vezes algum antibiótico que vai matar essa bactéria. Que às vezes está demais, está exacerbada ali. E aí, assim, aí o laser pode entrar bem. Entendi. Para poder fazer essa ação de anti-inflamatória. A luz intensa pulsada também entra para poder fazer essa parte de anti-inflamação, que é muito, muito... Tem efeitos muito bons. E aquele remedinho que se toma, que não tinha e que passou a ter, que a gente tem que ter o maior cuidado, porque aquilo pode dar problema de fígado, não pode beber quando usa.
como é que tem hora certa de usar, tem Tem. paciente certo de usar? Porque assim, eu vi em alguns pacientes, foi transformador. Isso. Mas vi também uns que não levaram a sério o que não podia beber, que não podia, que tinha que cuidar das enzimas hepáticas e não cuidaram. Ou então médicos que não pediram as enzimas hepáticas antes, nem durante, e ter consequências muito ruins. Sim. A isotretinoína, que é esse remédio, ele que é o foi... Roacutan. Foi uma grande descoberta da medicina. Foi muito bom, porque tem gente que precisa usar Não, com mesmo certeza, esse remédio. Com certeza. Só que também existiram esses casos de tomar sem cuidado, ou do médico não ter cuidado. E tem uma coisa, antigamente a gente não conhecia muito esse remédio, então se tinha muito medo de usar e muito medo desses efeitos colaterais. Então, com o passar dos anos, acho que já tem mais de 20 anos que ele surgiu, Ou se não, tá chegando aí, por aí. uns 20 anos que ele surgiu. E isso já tem, os estudos já têm aprimorado. Então, a gente consegue fazer o uso sem tanto medo, porque a gente calcula a dose pelo peso. Então, para não passar, então vai acompanhando mais de perto esses efeitos colaterais. Então, o esquema normalmente é o seguinte: a gente começa com a aplicação de produtos, aí muda o sabonete para um sabonete para pele oleosa, porque normalmente quem tem acne tem pele oleosa. Aí coloca o protetor de manhã e um gelzinho que é um anti-inflamatório, pode ser peróxido de benzoíla, da Paleno, à noite. Não resolveu, a gente faz 3 meses, 6 meses, não resolveu, vamos pensar em fazer um antibiótico oral. Aí fez o antibiótico oral, fez 2, 3 meses, não resolveu, aí vamos pensar na isotretinoína em casos graves. Muitas vezes não precisa chegar até lá, mas esse normalmente é o caminho. E com a isotretinoína vai acompanhando fígado, rim, músculo esquelético nos adolescentes, porque eles têm muitas atividades, né? E tem também relatos de perda de CPK. É mesmo? Em adolescentes. Baixa o CPK? Aumenta. Então você pode ter uma miosite. Uma miosite. Tá, uma inflamação do músculo. Isso principalmente aí. A garotada que vai pra academia, que quer ganhar músculo. Isso, então a gente acompanha também o CPK para poder... que esse marcador de miosite, pra gente poder ver se tá tudo bem. E indo tudo bem, a paciente olhando pra ele tá bem, não tá com aqueles... Os exames estão direitinho. Os exames estão bem, mantém o tratamento. As enzimas hepáticas estão direitinho, Isso. a CPK tá direitinho. Isso, segue. E Colesterol. Também colesterol. Que também aumenta o colesterol. Total. Aumenta o tudo. Total, LDL aumenta. E provavelmente baixo bom. Isso. O HDL, porque sempre é assim. É sempre assim. E aí acaba... mas vigiando direitinho, fica muito bem. Não, eu tive pacientes que usaram, mas eu, independente do dermatologista, falei assim, não pode beber. Isso. Por causa do fígado. Isso. Você está disposto? Vai funcionar, vai não sei o quê. Eu fazia assinar um contratinho comigo. Eu falei assim, não vou ter que suspender o teu remédio que eu te dou para ansiedade, eu vou ter que suspender o que eu te dou para TDAH. A gente tem que falar sério aqui. É, isso mesmo. Sabe? Não dá. Se fosse mulher, eu falava, nem pense em engravidar. Não tomo pílula. Mas pede pra usar camisinha também. A gente pede dois métodos contraceptivos. Exatamente. Por favor. Tá? É assim, se não vai fazer direito, não faz. Eu dou um assustado. Falo, olha, se não for tomar, fazer direito, não vai dar certo. Vai funcionar. Daqui a 3 meses você colhe os frutos disso. Isso. Mas se fizer errado, pode dar muita coisa errada que não é legal. Ah, mas se eu for à festa, não posso beber um pouquinho? Não. Porque beber pouquinho para adolescente, querida, você nunca sabe o que eles chamam de pouquinho. Porque eles chegam bêbados em casa, juro que tomaram uma dose. Uma tacinha, um drinkzinho. Um drink, entendeu? Porque depois bebe tanto que esquece quanto bebeu. Né? Então, assim, é importante. Eu vi, realmente, é uma medicação muito interessante. E não sei se ela funciona local. Não, né? É oral. É oral sempre. Não sei por que nunca... Com certeza já testaram. Já mas testaram. Nunca pesquisei pra saber o que deu. Mas não veio pro mercado. Eu tive um paciente que ele fez oral, depois ele fez local. E era muito engraçado, porque ele falava, isso aqui é horrível, porque fica meio... Em farmácia, foi manipulado. Fica meio escuro, eu só posso botar isso de noite, porque senão eu saio de manhã, parece que eu tô meio índio, né? Mas não sei, eu me lembro que foi mandado fazer. Sim. Mas nunca vi isso virar
Não deu muito certo, porque Como não ganhou... loção mesmo, né? É, Senão teria ganho um espaço isso, maior. exato. Talvez os estudos mostraram uma diferença muito maior Isso. a favor da oral. E talvez o efeito colateral na pele tenha sido alto, grande, assim, irrita demais, eu acho que era queima. isso. Irritava. Pode ser. Eu acho que descamava. Ele falou, nossa, deve mas eu tô ser. super descamadinho. Acho que foi isso mesmo, agora tô me E você lembrando. já notou alguma relação dos seus pacientes com depressão? De piorar? Eles eram todos medicados, né? Piora. Eu tive uma experiência há muito tempo atrás, de uma paciente que eu atendi que estava com depressão, e na época eu tratei ela com a fluoxetina, o Prozac, que na época só tinha o formato Prozac, da fluoxetina logo no início. E aí foi interessante, eu falei, volta daqui a 45 dias, ela me dava sempre notícia pelo telefone, falava, não, eu tô melhor, tá. Mas quando ela voltou, ela chegou assim, você sabia que eu tinha psoríase? Eu falei, não, você não me falou. Porque eu perguntei, é uma doença, tá. Ah, eu esqueci. Mas olha só, eu tomei esses remédios, secou. Aí eu falei, tem certeza? Só pode ser isso. Uhum. A única coisa que eu fiz diferente foi isso. Uhum. Então ela jurava pra mim. Eu falei, conversa com a sua dermatologista. Ela falou, Bia, só pode ser isso. Uhum. Assim, em 15 dias começou a secar. Sim. Na época, foi associado, não sei. Uhum. Não, provavelmente. Né? Foi uma observação da paciente. Uhum, provavelmente. A isotretinoína tem uma lenda, um mito, e é verdade. É um mito, mas que dentro do seu tem um potencial de verdade. Que ele, pessoas que usaram, ficaram depressivas e tentaram né? Tentar tirar a vida, né? Uhum. E aí, alguns, estudando tudo isso, viram que ele pode aumentar o quadro depressivo se não tiver sendo tratado simultaneamente. Isso, então... Notei isso. Uhum. Tanto que quando eles iam começar, eu fazia sempre um ajuste, ficava mais em cima, mas absolutamente contornável. Porque o benefício também, que começava a colher com 2 meses, já dava uma diferença, e depois eu podia ir baixando aquele aumento que eu fiz do antidepressivo, valia muito a pena. Tranquilo, né? Pois é. Que aí a compensação da autoestima visual era tão grande que valia a pena a gente fazer esse ajuste com o colega para a gente ter um resultado melhor. Com certeza. Próxima, Bru, o que nós temos aqui? A psoríase, a gente falou, né? Entenda como famosos convivem com a doença crônica que ataca a pele. Então tem a Kim Kardashian, Kelly Key, Ana Clara, eu nem sabia. São portadores do problema de pele. A dermatologista Murat explica como amenizar os sintomas. Que a gente já falou direitinho. Então, é só para ver que dá em todo mundo, né? Dá em todo mundo. Eu fiz o diagnóstico da psoríase da Kelly Key. Ela estava com descamação. Ela imaginou em algum momento que fosse uma dermatite seborreica, porque tinha também no couro cabeludo e estava sofrendo com aquilo. Eu olhei e falei, gente, isso é psoríase? Eu falei, Kelly, isso é psoríase. E aí, depois a gente foi vendo, foram aparecendo em outros lugares também, aí, psoríase mesmo. E pra você ver, a gente diagnosticou, ela já tinha mais de quase 40, 30 e poucos anos. E nunca tinha tido. Com carinha de 20. Ela, 20, não, né? sim. Ela e a filha se confundem. Numa boa, não, né? eu tô falando isso pra dizer que ela nunca tinha tido sintomas antes. Tava ali, paradinha. E algum gatilho trouxe aquela genética que tava ali. Isso. Em umas dessas viagens pra África, alguma coisa lá aconteceu. Não sei se a água lá é diferente, não sei o que foi o gatilho. Ela também não identificou, nem sempre é possível. Às vezes a gente não nota. E veio a psoríase. Falta combinar com o nosso sistema imunológico, né? Ele avisar pra gente que horas que ele vai... gatilho. O que você tá mais sensível? Se a gente pudesse comunicar com o sistema imunológico, seria ótimo. Ia evitar tanta coisa. Ele ia falar, não faz isso não que eu não gosto. Não faz isso aqui que eu não gosto. Mas ele é bem complexo e bem autônomo. Né? Bru, vamos agora então pro Repórter Pipinho? Então, o que é o Repórter Pipinho, minha querida? O Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. E são pessoas que adoram conhecimento, de saúde, de conhecimento geral. Então, é um lugar lá que a gente tem 2.500 pessoas, mais ou menos hoje, que eles têm acesso a todos os meus cursos online, a conversar, a mandar perguntas e eu mando respostas em áudio.
Então, são pessoas muito interessadas. 15 dias antes de você vir, a gente dá o seu Instagram. A gente sempre faz opção pelo Instagram. E eles vão lá, tá? E olham o teu conteúdo e mandam perguntas que eles gostariam de fazer. Se a gente fosse ao vivo. Eu estava sendo vigiada. Sim, mas a gente pede para não começar a seguir. A gente pede para só deixar para seguir depois que o episódio for ao ar. Legal. Porque senão você vai falar, que maluquice, falei alguma coisa para não assustar. Entendeu? Então, gente, para seguir só depois, tá? Então, eles mandam as perguntas, a gente não interfere, a gente só seleciona assim. Se forem o mesmo tema, a gente agrupa, tá bom? Tá. Vamos lá? Vamos. Bru, primeira. Meu filho tem pele muito sensível e vive com manchas vermelhas atrás do joelho e nos braços. Tem algo que eu possa fazer em casa para aliviar? Nesse caso, provavelmente ele tem dermatite atópica, porque é um Exatamente. sintoma muito comum da doença, né? Em casa, que eu sempre indico que dá pra fazer sem medo nenhum é o chá de camomila. Que o chá de camomila, ele tem cientificamente comprovado efeitos anti-inflamatórios, Que legal. anti-coceira, antipruriginoso, né, que é a coceira. Então, ele ajuda muito. Mas talvez não dê pra ficar só nisso, tenha que consultar. Numa emergência, assim, assim, tá no auge. Isso, vou no fazer... sábado à noite, É. né? Então, e o chazinho de saquinho mesmo? Pode de ser o de camomila? saquinho, na emergência o de saquinho de mesmo. saquinho mesmo. E geladinho. Geladinho. Ah, tá. Até o banhozinho morno na hora da banheira, se for uma criança que toma banho de banheira ainda, cai super bem. Tá. Não tem problema. Mas como a gente vive no Brasil um calor, eu peço pra botar na geladeira e dar umas borrifadinhas durante o dia, 3, 4 vezes ao dia. Fica ótimo. Fica igual uma água termal. Ai, que maravilha. Deve servir pra pele também. Pra- Agora é pensando, ótimo. Chá de camomila. Chá de camomila. Tá. O bom é a folha, né? O melhor é a folha seca. Na feira, né? Isso. Você pegar melhor. na feira, deixar pra secar. Mas se não Isso. tiver, é o saquinho Isso. mesmo. Não tem problema. E põe quantos? Pra quanto de água? Normalmente, olha lá no rótulo, mas é 250 ml para um sachê. Mas Tá. confere. Tá. E bota no borrifador. E bota no borrifador. Perfeito. Próxima, Bru. Minha filha está entrando na pré-adolescência e começam a surgir espinhas. O que posso fazer para evitar que piore? Pois é. Nesses casos aí, teria que saber a idade. Pré-adolescência, então deve ser uns 9, 10 anos. 10, 11. Né? Exato. Pode usar um sabonete de enxofre, porque o enxofre também é um ótimo anti-inflamatório. Então, poderia usar de manhã e à noite um sabonetinho de enxofre. E pode até começar já a usar um protetor solar anti-oleosidade. Ah, isso é verdade. Porque aí, como vai ter outros produtos, por exemplo, o enxofre, para já ter essa proteção. E hoje a gente já pede para proteger a criança diariamente também, nas áreas que ficam expostas, mesmo se não for diretamente para o sol. Sim, porque o sol não precisa estar virado para ele. Isso, né? exato. Porque tem gente que fala, mas eu não vou à praia, assim, mas... É o que eu mais ouço, mas a gente não vai na praia, não. No dia a dia também precisa usar o protetor solar. Independente. Agora, de preferência, sem oleosidade. Isso, Para peles oleosas, Isso, digamos oil assim. free, né? Que Oil é sem free. óleo. Isso, sem óleo, oil free. Porque nesse caso precisa, porque senão vai deixar mais oleosa. Com certeza. Aí a probabilidade é maior. E aí consultar, porque vai piorar. Se já Com tá certeza. na pré-adolescência, na adolescência vai vir. Ainda mais se tiver história genética, de mãe ou de pai. Isso, exatamente. Então tem que procurar um especialista. Isso aí. E a gente você falou bastante aqui, então já deu milhões de dicas Isso. para poder trocar ideia com o médico, a dermatologista que vai procurar. Exatamente. Né? Você já vai sabendo, tá? É. Como argumentar. Próxima, Bru. Sou mãe de primeira viagem, morro de medo de errar nos produtos. O que não pode faltar na rotina de cuidados com a pele de um bebê? Ótimo. Então, precisa de um bom sabonete, de preferência um sabonete sem sabão, que é o Sindet que a gente falou. Se não puder, um sabonete que tenha o pH próximo à da pele 5,5. Um hidratante bom também, que seja sem cheiro e sem cor. Não adianta passar a Victoria's Secret no bebê, porque vai piorar o próprio perfume. E você sabe que o perfume, além de irritar de forma alérgica, falando, né? Tanto o nariz quanto parte respiratória, tenha hoje uma possibilidade de ser um disruptor endócrino.
que é modular o sistema endócrino, que é os hormônios das crianças. É mesmo? O perfume é um desses componentes. Que interessante. Perfume, parabeno, como se conseguisse mexer no estrogênio e fazer essa modificação. Aí ele pode entrar numa puberdade precoce. Antecipar a maturidade hormonal. Exatamente. Qualquer perfume. Qualquer perfume. E aí, quando a gente vai comprar produtos que tem perfume, lá no rótulo vem perfume mix ou perfume, parfum, aroma. Eles não gostam de liberar qual é o perfume exatamente, qual é o produto exatamente, até por uma questão comercial, para ninguém imitar. Só que é um grupo de produtos, né, que a gente não consegue ter acesso e que os estudos mostram que eles são moduladores hormonais. Aí fala, mas esse é bom, mas esse não é. Não tem como a gente saber, porque tudo são códigos para eles, né? Então, é uma fórmula fechada que a gente não consegue ter acesso. Então, é melhor a gente dizer que todos os perfumes são perigosos, porque a gente não consegue dizer qual é e qual não é. Entendi. Porque são fórmulas fechadas. Não sei se eu consegui explicar direitinho. Entendi, mas a gente vai dar preferência sempre a um hidratante que não tem cheiro. Isso. Né? Para poder eliminar isso. Exatamente. E com pH que seja semelhante da pele. Da pele. É isso? Isso. Sem cheiro. Tem essas duas regras. Sem cheiro, sem cor e sem cheiro. Sem cor e sem cheiro. Isso é o básico. O básico do pro hidratante. Perfeito. E o sabonete... pH da pele. pH da pele. Isso aí. Tá ótimo. Próximo, Bru. Meu filho tem umas manchas brancas pelo corpo, tipo pano branco. Isso é preocupante? Pode ser pano branco mesmo, que é a ptiríase versicolor, que é causada por um fungo chamado malacésia. E assim, é chato, mas não é grave. Entendi. É chato porque não para de se espalhar, o corpo todo da criança Como é o fica nome branco. do fungo? Malacésia. Malacésia. Isso. Malacésia. E fica se espalhando pelo corpo todo e fica com aquelas manchas brancas, pode ser isso. Mas tem uma coisa muito mais comum em criança, que é a ptiríase alba, que são manchas brancas de pele seca. Então, não tem fungo ali, é só a pele seca. Entendi. Que as lesões do nosso corpo têm tendência a ser arredondadas, né? Não se tem uma explicação exata para isso, mas são mais arredondadas. Então, são manchas arredondadas, brancas, que antigamente falava até que era de verme. Mas a gente sabe que é pele seca, então hidratando melhora. Tá. No caso de hidratar e não melhorar, provavelmente é pano branco. E aí o pano branco... Precisa tratar com antifúngico. Com antifúngico. Só que vai precisar consultar porque é chato. Fica indo e voltando. Porque tem uma tendência, eles gostam da pele parda. Entendi. Eles amam a pele parda. Aí aparece mais. E aparece mais. E aí por isso que as pessoas acham que quando foi na praia pegou. Não é porque pegou na praia, é porque já tinha e acentuou a cor. Entendi. Porque onde estava já com o pano branco fica mais claro, porque não pigmenta. Não pigmenta. E tem alguma coisa, por exemplo, agora eu estou fazendo uma pergunta que veio na cabeça aqui. Tem alguma coisa como melhorar a flora intestinal? Sempre. Para melhorar a imunidade? Que a Sempre. gente sabe que o microbioma intestinal tem muito a ver com a imunidade. Isso. Então, ter um microbioma melhor em todas essas alterações de pele favorece? Favorece muito. Então, Perfeito. é sempre bom ter um intestino bem... Usar, né, os lactobacilos. Principalmente o bífidum, né? Bífidum, exatamente. Eu adoro o bífidum. Usar, então, os lactobacilos apropriados para poder melhorar esse microbioma intestinal, para melhorar o microbioma da pele. Até para a gente tratar melhor nosso sistema imunológico, né? Deixar ele menos temperamental. Exatamente. Próximo, Bru. Crianças também podem usar protetor solar facial todos os dias? Como a gente usa? Isso. Pode usar e deve usar. Então, é um novo consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu até faço parte do departamento científico, que a gente deve usar protetor todos os dias nas crianças. Ah, mas Oil free? Não precisa. Pode ser de criança. Oil free é só quando tiver acne. Tá. Mas apropriado para criança. Isso, vai ter escrito lá baby. Ou kids. Tá. Baby é para idades menores, né? Bebezinhos. E kids, a partir de 2 anos, já pode usar. Tá. E aí, as mães ficam muito preocupadas em relação à vitamina D. Ah, mas se eu usar protetor todos os dias, ele não vai receber o sol e não vai sintetizar a vitamina D.
Só que isso não é possível de acontecer. Então, já existia um consenso entre a endocrinologia pediátrica e a dermatologia de que a gente não consegue cobrir o corpo todo Nunca, de né? protetor. Então, sempre vai ter uma brecha para que esse sol penetre e que haja síntese de vitamina D. E se a criança tiver com deficiência de vitamina D, não é no sol que a gente vai consertar isso. É repondo via oral. Uhum. Então, Porque o sol vai expor a outras coisas, né? Ainda exatamente. mais o nosso sol Ainda atual. mais o nosso sol. Uhum. E de 30% a 50% do dano solar do adulto foi recebido até os 18 anos de idade. Entendi. Então, 50% do que a gente vai desenvolver de câncer de pele, a gente já herdou isso antes dos 18 anos de idade. Então, hoje a gente tem muita preocupação em proteger as crianças, sim. Perfeito. Próxima, Bru. Tenho dermatite atópica desde criança, então é adulto. Uhum. E agora minha filha parece ter os mesmos sintomas. Isso pode ser hereditário? Pode. Provavelmente é algo que está manifestando nela, que a mãe já tinha, isso é bem comum. Uhum. Só confirma Só o caráter confirma. hereditário. Isso. E uma dos pilares do diagnóstico da dermatite atópica é justamente o pai ou a mãe ter esse histórico, né? Entendi. Ter o histórico familiar. Tem que ter história familiar. Não obrigatoriamente, mas Mas é um bem grande. comum. É um indicativo. é um grande indicativo. Uhum. Perfeito. Próxima, Bru. Percebo que estou muito estressada. Percebo que quando estou muito estressada, minha pele piora. O emocional pode mesmo afetar a pele? Gostou do chazinho? Amei. Uma delícia. Pode afetar a pele. Por tudo que a gente conversou, né? Por eles terem a mesma origem embrionária. Então, a pele e o sistema emocional estão intimamente ligados. Exatamente. Não tem como separar. Não né? tem como O que separar. faz mal para o cérebro faz mal para a pele. O que faz mal para a pele faz mal para o cérebro de alguma maneira. Exatamente. Né? É que nem coração, né? O que faz bem pro coração faz bem pro cérebro. O que É. faz bem pro cérebro faz bem pro É coração. verdade. É, Não tem como Nós separar. viemos tudo de duas célulazinhas que se juntaram, né? É Então, verdade. Tem uma comunicação com tudo ainda. Uhum. Próxima, Bru. Com a rotina corrida entre trabalho e filhos, qual seria o básico indispensável para manter uma rotina de skincare eficiente e proteger a pele do envelhecimento precoce? Então é pra mãe. É, com certeza. Né? Então, assim, a gente sempre vai começar com um sabonete, que seja... Aí vai precisar botar ali os ativos, ou escolher um sabonete com os ativos do que você precisa. Você quer Uhum. rejuvenescimento? A gente vai botar um sabonete que seja mais rejuvenescedor, com Uhum. hidratante. A pele hidratada também fica menos propícia a rachar, né? A ter as Uhum. rugas. Então, depois, sempre usar o protetor solar. Antes do protetor solar, o que a gente pode fazer? A vitamina C, não sei a idade dela, né? Então, a idade E a conta vitamina muito. C sempre à noite, né? Para não manchar a pele. A vitamina C. Tem vitaminas C que podem ser usadas de dia, Ah, tá. que foram mais trabalhadas. Entendi. Mas, em princípio, ácida, né? Tem esse problema. Então, a vitamina C. À noite, sempre um rejuvenescedor. Por exemplo, um retinol, um ácido retinóico. Algo que possa deixar essa pele modular, né? Um ácido glicólico. Isso tudo você encontra nos produtos. Então, já tem produtos na farmácia que já tem esses produtinhos. Aí precisava ver a cor da pele, se vai adaptar, se não vai. A idade. Se está proporcional, se é uma pele que está mais... revelando mais idade, aparentemente, ou menos. Isso, exatamente. Isso Mas tudo vai depender. O básico é um bom sabonete, um hidratante de dia, o protetor solar. À noite um ácido e no outro dia começa tudo de novo. E nunca mais para. Nunca acaba. Interessante, por exemplo, eu sempre faço quando eu chego em casa, tiro maquiagem com água micelar, depois Isso. eu vou pro banho, faço essa espuminha do Cetaphil, que eu adoro, que fica limpinho, dá uma sensação de limpeza. Depois eu boto meu nome, meu Deus. Biotônico, um tônico. Um tônico. É biotônico. Um tônico facial, que eu adoro, de uma marca que eu acho que é Águas de Ipanema. É ótimo. Águas de Ipanema existe. Cheiroso. Eu me sinto nunca super... usei. Uma maravilha. Tem a água, feito a água termal, tá? Com a base de água de coco, e tem
esse tônico. É Ah, maravilhoso. que legal. E depois eu passo um ácido hialurônico ou uma Isso, vitamina C. que é um bom hidratante. Ou uma vitamina Czinha, sabe? Isso. Eu vou alternando. Mas Isso todo aí. dia eu faço uma coisinha. Isso mesmo. Próxima, Bru. Depois dos 40, gente, ela é dermatologista infantil, mas tudo bem, tá? Um dia você foi criança, mas Não, vamos aqui. Porque acaba que a gente trata as mães também. Então, Também, eles devem claro. ter visto no Instagram alguma mãe se tratando. Aí Claro, surgiram então umas a gente perguntas. vai dar essa palhinha. Eu também tô abusando, né? Depois dos 40, comecei a me preocupar mais com manchas e flacidez. Existe alguma rotina preventiva que ajude a retardar o envelhecimento da pele? Bom, hoje o único, já pensei aqui no colágeno, né? Mas o único colágeno que realmente funciona é o Verisol. Então, assim, tem muitos colágenos por aí sendo vendidos como se fosse a salvação da pátria, mas eles vão pro intestino e do intestino pra fora. Intestino vão pra fora. Te dão uma paz de espírito de achar que tá fazendo alguma coisa, mas não, Não tá. Então, Uhum. o único é uma marca patenteada que chama Verisol. Então, Uhum. as outras marcas, que a gente acha na farmácia, eles usam esse colágeno. Então, você tem que olhar lá no rótulo. Tem Verisol? Tá funcionando. Tá. Então, pode usar o Verisol. De rotina, o ácido retinóico, o ácido hialurônico, Uhum. tudo isso pode ser usado. Mas, gente, nada se compara a um injetável, né? Com Para certeza. prevenção. Por exemplo, e fazer um bioestimulador de colágeno, que é injetável, uma vez no ano, depende da idade, ó, depois dos 40. Daria. Tudo depende da flacidez da depende pessoa. Mas da digamos que ela característica esteja. da pele, né? Pelo menos uma vez no ano fazer um bioestimulador de colágeno, para manter essa pele sempre Uhum. esticadinha, prevenir da flacidez, isso é fundamental. E E tem não. também, se eu não me engano, uma coisa que estimula a produção. A luz, ultrassom. O ultrassom microfocado, maravilhoso. Microfocado, que também Isso, estimula a produção. Estimula, e aí combinado fica ótimo. E também, querida, o Botox. Botox preventivo também. Que também você vai fazendo, não precisa fazer Tem gente que faz 3 meses, tudo não, faz. Mas Vai indo só eu devagar, acho que- senão também vai botando tanta coisa, daqui a pouco você tá com carão. que é o que né? muito acontece, né? Menina, tem gente que tá ficando com carão, É. corpo fino e a cara enorme. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, espera, assim, não bota, não pra prevenir, não. Uhum. Vai que, olha, a última vez que todo mundo fala, faço Botox desde 3 meses. Eu falei, se eu faço, eu fico assim. Esticadinha. Né? Não, demais. Que aí você não sabe se tá rindo, se tá chorando, entendeu? É. Eu faço uma vez por ano. Não, e o que as mães gostam de fazer Eu lá gosto na, muito zoom. lá na clínica, a gente tem essa pegada bem natural. É pra não parecer que fez. Sim, porque não é que você... É pra Que é aparentar mentir, a idade não, que é. você tem, mas tá Saudável. direitinha. Isso aí. Tá cuidadinha. Não É. é pra... Não vai Isso. retroceder. A É. gravidade tá aí, cai tudo. Exatamente. A gente vai tentando fazer, assim, uma relação carinhosa com o tempo. Exatamente. Mas não tente desafiar ele. Isso. Ele vai ganhar, Exatamente. né? Ele vai ganhar, não tem jeito. É, Trata ele com carinho pra ele poder, né? isso Gostar mesmo. de você. É, É isso, Não tem como né? O fugir. tratamento suave, assim, você tá falando, olha, tempo, eu sei que você tá vindo, mas vamos fazer as pazes. isso, A gente vamos vai com de calma. mãozinha dada até o fim. isso. Porque no fim dessa história todos vamos morrer, entendeu? Isso. Mas vai com calminha, me leva devagarzinho. Isso aí. Próxima, Bru. Tenho melasma, estou sempre tentando controlar. O uso de laser é seguro para tratar esse tipo de mancha? Tem um laser específico pro melasma. Não é qualquer laser, porque o calor piora o melasma. Com certeza. Então, tem que ser um laser específico para isso. E o Uhum. melasma é aquela luta, é você acordar, Eterna. é nadar para não morrer na praia. Mas tem jeito. Exatamente. Não, você melhora, mas Isso. dizer que você vai nunca mais ter problema. Dá pra ficar bem clarinho, mas você nunca vai parar de se preocupar com isso. Então, a Entendi. pessoa que tem melasma, ela tem que ter essa consciência. Se ela, minha pele ficou clarinha, ficou ótima, eu vou relaxar. Não pode, que vai voltar. Então, tem jeito, mas todos os dias você tem que estar naquela busca de não posso esquecer o protetor, não posso esquecer meu ácido, não posso esquecer meu hidratante, meu clareador. Então, todos os dias é a rotina mesmo de quem Sim, tem tá melasma. ali, né? É, Sempre. isso. E laser, então não sabia. Sabia Tem. de coisas de... O microagulhamento é ótimo. O Microagulhamento. laser, assim, normalmente é o último passo que a gente Aham. faz.
Dependendo do laser, até dá pra a gente intercala. Mas a gente não faz tratamento só a laser Entendi, pra melasma. entendi. O microagulhamento é ótimo. A microinfusão de produtos na pele é ótimo, que aí usa clareadores, ácido Você tranexâmico, faz ácido subcutâneo, códico, né? isso aí. Pra poder eu já ir vi clareando. Uma amiga que usa, Uhum. né? E funciona. Funciona, Mantém. funciona. Mantém, bem bacana. Só é isso, né? A pessoa não pode achar que só porque conseguiu... é pro resto da vida. É pro resto da vida. E tudo bem. E tudo bem. Enquanto a gente viver, a gente vai querer viver, né? Isso. Então, a gente vai se Exato. adaptar. Próxima, Bru. Chegamos no momento Pipinho. Esse momento Pipinho, Pipinho é o meu filhote, né? Que eu sou muito ditadora, ele só ouve bons conteúdos, que nem esse aqui, entendeu? Por isso só o headphone, não adianta que eu não deixo ele ver outras coisas, mas ele gosta, tá? Então, durante a nossa conversa, ele pegou algumas palavras ou frases para você completar, que tem a ver com o que a gente conversou, e a produção me mandou aqui. Certo. Agora não tem nada sério, agora é livre associação. O que vier na cabeça, você fala. Aí você vai falar, ai, Bia, não veio nada. Passo. Tá. Não tem o menor problema, tá bom? A gente não vai brigar. Ele também. Você vê que ele tá sempre rindo. Ele é bem educado. Eu tô produzindo o homem do futuro. Elegante, sincero, educado. Tá entendeu? ótimo. É isso mesmo. Porque tá extinção, então Tá. eu tô produzindo. Começando pelo cérebro, depois eu vou botar o corpo. Muito bom. 1, amor. Minhas filhas. 2, sensibilidade. Paciente com doença rara. 3, complete a frase. Cuidar de si é. Dedicar um tempo. Fazer algo que você não acordou com aquela vontade. Ter a disciplina, né? Que é a gente poder fazer mesmo sem a vontade. Que eu tô Isso buscando. é liberdade, né? Porque liberdade não é fazer o que eu quero. É fazer o que é necessário para mim, mesmo quando eu não quero. Verdade. Né? É. É isso. 4, se você tivesse um superpoder e pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Ai, que as crianças não tivessem dor. Perfeito. 5, felicidade. Ai, minha família, associado com poder cuidar de pessoas que muitas vezes não tem. A gente cuida de pacientes com doenças raras que não tem previsão de melhora, que não tem o que fazer e dar um suporte para eles e, pelo menos num momento, poder acalentar, isso é muito emocionante. Aquela coisa, eu não posso curar, mas eu posso acolher, né? Verdade. Eu posso Isso ser aí. um ser humano acolhendo outro ser humano. né? Verdade. Perfeito. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Meu Deus. Nossa, essa pergunta já dá um Essa desespero. ó. O que eu faria? Ai, meu Deus. Acho que eu iria pra casa da minha mãe, que é lá em Itaperuna, no interior, e ficaria lá passando dias com a família. Passando os últimos momentos com a família. Perfeito. Você, quando falou de amor, falou das suas filhas, você carregava as suas É, filhas, levar marido, todo mundo pra lá. cachorro, tudo que importa, né? 7, propósito de vida. Poder levar saúde, poder levar bem-estar, melhora na qualidade de vida. Para quem tiver ao meu redor, para quem tiver doença de pele especialmente, para crianças com doença de pele, eu acho que esse é o meu propósito, é o meu chamado aqui, sabe? De poder proporcionar uma melhor, e é tão difícil de achar, que proporcionar essa melhora de pele, com cuidado, com aconchego, com empatia mesmo, que é o que as pessoas estão precisando. Perfeito. Não pare. 8, autocuidado. Sabe o que veio na minha cabeça? O que vier. Emagrecer. Ok, tudo bem. 9, confiança. Confiança em Deus. Perfeito. E 10, uma frase, um pensamento que você gostaria de deixar para as pessoas. Uma frase. Pra gente se inspirar, né? Cada vez mais em Jesus, que esteve aqui na Terra, que praticou todas as boas obras, para que a gente possa tentar cada dia mais ser uma pessoa melhor.
O médico dos médicos. O médico dos médicos. Que a gente tem a humildade de lembrar dos médicos dos médicos. Verdade. Não é não? Querida, eu amei. Muito obrigada pela sua presença. Soube que você está com uma filhinha de 4 meses, né? Então, tirar esse tempinho para vir aqui é uma honra a gente poder te receber e aprender com você. Muito obrigada mesmo. A honra é toda minha. Já assisti muito podcast. Tá vendo? Mentes em pauta. Mentes em pauta. Foi já assisti bastante. Aquilo começou como uma brincadeira Pois e desagou no Pod People, que está indo para 3 aninhos. Passa rápido. Passa né? rápido. Passa Muito bom. rápido. Parabéns, você merece. Muito obrigada. É um prazer poder trocar com colegas, aprender com vocês, porque assim, se a gente não serve para alguma coisa, a gente não serve nem para viver. Uhum. Então agora chegou a hora da gente trazer as pessoas que estão chegando para que elas possam, passando o bastão com dignidade. E que bom, obrigada por isso. Que isso. Agora tem uns presentinhos aqui, tá? Tem 3 livros aqui meus. Primeiro é o Felicidade, estão todos autografados, tá? Que eu escrevi na pandemia, quando eu falei assim, não dá para ser infeliz no meio desse caos. E aí eu fui buscar um pouquinho de como passar para as pessoas. Que ótimo, muito Tem obrigada. Tem um livro aqui que é o Bullying, Mentes Perigosas Nossa, nas Escolas. ótimo. E as crianças com pele, realmente alterações de pele, sofrem bullying. Então, assim, só para a gente atentar para isso, que é uma realidade. Infelizmente, eu sempre digo... tem gente que fala assim, que colégio eu procuro para não ter bullying? Eu falei, se tiver na propaganda aqui não tem bullying, saia correndo. Porque toda escola tem bullying. A diferença é quem faz uma política para enfrentar e quem não faz. Uhum. Quem afirma que não tem, a escola que afirma isso já está negando uma realidade. Verdade. Então se afaste disso. E aqui tem o meu último livro, que foi lançado ano passado, no finalzinho do ano passado, que é Um Tempo para Mim, 10 minutos diário de autocuidado mental. Então, são frases minhas e que ao fim de cada... Uma reflexão muito rápida, uma aplicação prática e o que você sentiu, o sentimento e faz. 10 minutinhos mesmo, antes de começar a correria do dia ou no final do dia, tá? Aqui a pulseirinha, depois você põe para a gente lembrar de ter um tempo para mim sempre, tá? Mas o quê? Não acabou. Gente, muito não presentes. É Natal, mas a gente gosta de receber bem nossos convidados. Então, vamos lá. Isso aqui é uma eco bag do Pipinho, tá? Que tem o nosso lema, faça, aconteça, inspire, Pod People, eu fui. Tá? Agora, vamos lá. Você é o filho mais velho, é menina? É menina, chama Liz. Tem 3 anos. Aqui tem um caderno para você fazer todos os seus projetos à mão, porque a gente sabe que escrever movimenta muito mais o cérebro, então eu estou nesse movimento, escreva com a mãozinha. E aqui a gente tem uma canequinha que eu acho que é a sua filha que vai gostar e vai pegar para você tomar um cafezinho, um chá e lembrar da gente com muito carinho. Que lindo! Pode botar isso tudo pro ladinho. Porque as crianças vão educadamente ajeitar tudo para você, eu te prometo, tá? Agora você vai virar para aquela câmera ali, dar todos os seus recados. Leva só o microfone para a gente... Não precisa nem olhar para mim, seja mal educada. Então, hoje o atendimento de dermatologia pediátrica é aqui na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. A gente tem uma clínica chamada Dermi Kids, que é uma clínica voltada para o atendimento de pele em criança. Lá dentro também a gente tem a Dermi para adultos, que é quando a mãe quer também receber um cuidado. A nossa grande especialidade é a pele das crianças. E eu convido vocês para conhecer, para poder seguir no Instagram. Meu Instagram é doutora Ivna Franca Vial. E lá a gente deixa dicas de cuidados de pele, do que pode e o que não pode usar nas crianças, dicas de skincare para adolescente, para criança também, que a gente dá aquela enganadinha, né, com hidratante. E é isso, espero que vocês possam gostar do conteúdo, curtir e aparecer na clínica quando necessário. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa gracinha de pessoa que eu não conhecia, só conhecia pelo Instagram. Ivna França. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir para ter uma ideia que pele é coisa séria desde bebê. Não é lá na frente. A gente começa a cuidar da pele desde que a gente é muito criança para colher bons frutos
quando a gente for adulto. Se você gostou dessa entrevista, faz o seguinte, compartilha, porque muita gente vai gostar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as novidades e também não esquece de que aqui na comunidade Pod People a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode lhe empoderar de verdade. Muito obrigada e até o próximo Pod People.